Como podemos saber se uma alma querida foi salva e já entrou na glória do céu? Alguma vez você já rezou por alguém que partiu e depois sentiu um silêncio profundo se romper dentro do seu coração, como se uma brisa suave atravessasse sua alma trazendo paz e consolo? Que bom ter você aqui para mais este aprofundar na fé. Já se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagar esta linda devoção, e deixe seu curtir também, e se a mensagem ajudar você, compartilha também. Santa Catarina de Bolonha chamava esse tipo de sensação de confirmação espiritual, um sinal sutil de que o céu havia respondido à súplica feita com amor e fé. Certa vez, enquanto rezava em sua cela silenciosa no mosteiro, ela foi tomada por um profundo recolhimento. A oração, que começara com as palavras simples do rosário, foi ganhando um peso desconhecido, como se, de repente, ela não estivesse mais sozinha. Um nome surgira em sua mente, o de uma jovem irmã falecida anos antes, cujo semblante se fazia agora vívido em sua memória. Santa Catarina não sabia por que aquela alma viera à tona, mas prosseguiu em oração, oferecendo cada Ave Maria, cada dor do coração de Jesus, cada mérito da paixão por essa alma. Ao final, ela se levantou, com os olhos cheios de lágrimas e um estranho alívio no peito, como se tivesse participado de um ato que não era somente dela, mas de toda a Igreja invisível. Naquela noite, ela teve um sonho. Ou talvez não tenha sido um sonho, pois as experiências místicas não seguem a lógica da mente humana. Ela viu a jovem irmã sorrindo, vestida de branco, andando por um campo luminoso que se estendia além da imaginação. E sem dizer palavra, a alma a abraçou. Santa Catarina acordou com o coração em chamas, não de medo, mas de certeza. Certeza de que aquela alma havia sido tocada por Deus, e que sua oração fora a ponte entre o sofrimento do purgatório e a libertação celeste. Mais tarde, ela escreveria que Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes permite que sintamos uma pequena parcela da alegria que acontece no céu quando uma alma é salva. Ela chamava isso de eco da glória. E a partir daquele dia passou a ensinar às irmãs que as orações feitas com fé, pureza de intenção e oferecidas junto ao sacrifício de Cristo têm poder de mudar o destino eterno de uma alma. Mas como saber de fato se uma alma foi salva por nossa oração? Essa pergunta retornava muitas vezes às meditações de Santa Catarina. E o céu, em sua bondade, respondeu com exemplos. Em outro momento de profunda intercessão, ela oferecia uma missa interior, como costumava dizer, por um homem da cidade que havia sido muito duro de coração, conhecido por suas atitudes rudes e distantes da fé. Poucos haviam rezado por ele após sua morte, e Santa Catarina, movida por uma súbita compaixão, passou a incluí-lo em suas orações diárias. Meses depois, enquanto meditava diante do crucifixo do convento, uma sensação avassaladora de júbilo lhe invadiu. Não era alegria comum, era como se cada célula de seu ser estivesse vibrando com a presença de uma paz não deste mundo. E naquele instante ela viu, como num relâmpago da alma, aquele homem ajoelhado aos pés de Jesus, banhado em luz. Não disse nada. Não se moveu. Apenas olhou. E então desapareceu. Catarina sabia que não era imaginação. Ela compreendia que Deus, às vezes, concede aos seus amigos a graça de vislumbrar o resultado de suas orações, não por vaidade, mas para fortalecer a fé. Desde então ela passou a ensinar que há sinais, marcas invisíveis que podemos perceber quando uma alma recebe o fruto de nossa intercessão. O primeiro desses sinais é a paz interior, tão profunda que não pode ser gerada por nós mesmos. Quando rezamos por alguém com fé sincera, e essa alma é tocada pela misericórdia, Deus nos concede um eco interior, como se algo se desligasse do peso da dor e subisse em direção à luz. Esse alívio, essa paz que não se explica, é um dos sinais. O segundo sinal, dizia Santa Catarina, é o rompimento de um ciclo de sofrimento ao redor daquele que reza. Muitas vezes almas presas ao purgatório podem estar ligadas por laços invisíveis a familiares vivos, e enquanto estão em processo de purificação, seus entes queridos vivem dores emocionais sem causa aparente.
tristezas súbitas, angústias sem explicação, cansaços profundos. Quando essa alma é libertada, o coração daquele que intercedeu sente uma leveza, uma clareza nova, como se o véu da escuridão se rasgasse por dentro. Catarina dizia que isso não é apenas psicológico, é espiritual. O terceiro sinal, e talvez o mais belo, é a gratidão inexplicável que sentimos sem saber de onde vem. É como se, de repente, no silêncio de um momento comum, um pensamento bom surgisse em nossa mente, seguido de um sentimento caloroso no coração. Alguém está rezando por mim? Pensamos. Mas na verdade é o contrário, uma alma agora liberta está agradecendo por nós. Santa Catarina experimentou isso várias vezes. Em um de seus escritos, descreve que durante um momento de grande cansaço, quando tudo parecia pesar em sua vocação, sentiu-se abraçada espiritualmente por uma presença invisível. E embora nada fosse dito, tudo foi compreendido. Aquela alma, agora unida a Deus, intercedia por ela com amor. A intercessão das almas salvas é silenciosa, mas real. E se aprendermos a escutar, se purificarmos nosso coração, saberemos reconhecer quando uma alma nos retribui com oração. Mas há algo ainda mais profundo que Santa Catarina ensinava. Nem sempre saberemos com certeza se uma alma foi salva por nós. E isso é parte do mistério. Deus não nos deve satisfações, e a fé verdadeira é aquela que planta sem ver a colheita. No entanto, ela afirmava com convicção que nenhuma oração feita com amor se perde. Se a alma por quem rezamos já está salva, Deus aplica a graça a outra que mais necessita. O céu não desperdiça caridade. Por isso, a grande certeza não está nos sinais visíveis, mas na confiança na justiça e na misericórdia de Deus. Santa Catarina dizia: reze como se você fosse o único elo entre aquela alma e a eternidade. Ame como se sua oração fosse a última oportunidade daquele coração ver a luz. Essa urgência santa, esse amor sem medidas, é o que torna eficaz uma intercessão. E quando rezamos assim, mesmo sem sinais, o céu se move. Ao longo de sua vida, Santa Catarina viu muitos sinais, sim, almas agradecendo, visões, paz inexplicável, mas nunca buscou isso como prova. Ela rezava por amor, por pura compaixão, por zelo pela vontade de Deus. E é assim que ela nos ensina: ofereça suas missas, sacrifícios, dores, pequenas renúncias, orações noturnas e lágrimas ocultas pelas almas. Algumas responderão com sinais, outras apenas no céu você verá, mas todas serão tocadas. E você, ao final de tudo, será também salvo por essa caridade que não busca recompensa. Porque quem salva também é salvo. Quem liberta também será libertado. Santa Catarina compreendia que a oração por uma alma não era uma simples súplica, mas uma colaboração direta com o plano salvífico de Deus, uma forma de unir-se à cruz de Cristo e participar do seu mistério redentor. Ela costumava dizer que toda oração verdadeira é um fio de luz lançado ao céu e que, quando feito por uma alma em purificação, esse fio se transforma em ponte. Mas o que ela ensinava com mais fervor era que essas orações nunca eram indiferentes no céu, mesmo quando na terra pareciam cair no vazio. Havia uma irmã em seu convento que por muito tempo se sentia inútil. Era idosa, enferma e já não conseguia cumprir os deveres comunitários. Santa Catarina a encorajava sempre a transformar suas dores em oração pelas almas do purgatório. Cada gemido teu unido à cruz de Cristo pode libertar uma alma, dizia ela com ternura. E aquela irmã, mesmo deitada em sua cama, começou a oferecer tudo: a febre, a insônia, os calafrios, as lágrimas. Certo dia, após uma noite de sofrimento intenso, ela acordou com uma sensação de leveza tão profunda que pensou ter morrido. Quando contou a Catarina, a santa sorriu e disse: alguém foi libertado graças ao teu sacrifício silencioso. Catarina sabia, pelas experiências interiores que o Espírito lhe concedia, que aquela mulher humilde havia se tornado uma grande intercessora sem jamais ter saído do leito. É esse tipo de entrega escondida que o céu valoriza, a caridade escondida, o amor oferecido sem testemunhas,
O sacrifício silencioso. Muitas vezes, Santa Catarina falava da resposta invisível, uma linguagem que Deus usa para tocar o coração dos que intercedem. Nem sempre vem visões ou sonhos. Às vezes é apenas uma sensação de missão cumprida, uma paz suave que inunda a alma como o perfume de Deus. Catarina relatava que certa vez, após uma intensa vigília de oração por um homem que havia morrido em circunstâncias trágicas, ela caminhou pelo jardim do convento ao amanhecer e ouviu o canto de um pássaro com uma melodia tão incomum, tão doce e penetrante, que seus olhos se encheram de lágrimas. Não havia ninguém ali, apenas ela, o canto e o céu. E naquele instante, sem palavras, soube: aquela alma havia sido tocada. Deus, em sua infinita criatividade, usa sinais que nem sempre entendemos com clareza, mas que tocam nossa alma com firmeza. Outro momento marcante aconteceu quando uma jovem viúva, desesperada pela morte repentina do esposo, foi até Santa Catarina pedindo conselhos. Ela havia rezado incessantemente, oferecido missas, mas ainda se sentia sem consolo. Catarina a escutou, tomou suas mãos e disse: se tua oração foi feita com fé, tua dor será convertida em paz. E quando isso acontecer, saberás que Deus ouviu. Passaram-se dias, talvez semanas. Um dia a viúva voltou, com os olhos serenos, dizendo que ao comungar, havia sentido como se o esposo estivesse ajoelhado ao seu lado, em silêncio, apenas em presença. Catarina sorriu e respondeu: a alma que recebe a salvação por tua oração às vezes se faz presente não para falar, mas para confirmar. A santidade de Santa Catarina lhe concedia acesso a dimensões espirituais que escapam ao nosso entendimento humano. Mas seu ensinamento era claro: Deus responde, sempre, à oração feita com amor. Mesmo quando parece que o céu se cala, ele age. A oração que liberta uma alma é um milagre escondido, e como todo milagre verdadeiro, nasce na fé. Uma das revelações mais tocantes de Santa Catarina veio durante uma adoração silenciosa. Ela meditava sobre a paixão de Cristo quando viu, em espírito, uma alma no purgatório se aproximar da cruz, carregando marcas do pecado, mas com os olhos cheios de esperança. À medida que a alma se aproximava do sangue de Cristo, as chagas se fechavam e a alma se tornava mais luminosa. E então, com um gesto suave, Cristo a elevava ao Pai. Catarina compreendeu que a oração feita em união com os sofrimentos de Cristo tem um poder que nenhuma palavra humana pode descrever. É essa união que multiplica a eficácia da súplica. Ela passou então a recomendar que todos que desejassem interceder por uma alma deveriam fazê-lo aos pés da cruz, seja literalmente diante de um crucifixo, seja espiritualmente em contemplação. Ali a oração se torna sacrifício, dizia ela, e o sacrifício tem voz que o céu escuta com maior atenção. Mas mesmo assim ela alertava: não se deve rezar esperando um sinal. Os sinais vêm por misericórdia, não por merecimento. O que conta é a caridade com que se reza. Santa Catarina registrou em seus escritos que há 3 formas de Deus confirmar que uma alma foi salva por nossa oração. A primeira é o consolo interior inexplicável. A segunda é a transformação espiritual daquele que intercede, pois quando uma alma é libertada, quem a libertou também recebe graças abundantes. E a terceira é o testemunho de outras pessoas, que sem saber da oração, são tocadas por uma alegria misteriosa, como se a graça da libertação se espalhasse ao redor. Ela contava que certa vez, após semanas de orações por uma mulher desconhecida, falecida em abandono, toda a comunidade do convento passou a viver uma leveza nova, uma alegria singela que ninguém sabia explicar. Catarina, em oração, entendeu: aquela alma havia sido recebida no céu, e sua gratidão se espalhara como perfume espiritual entre as irmãs. Havia também ocasiões em que as irmãs sonhavam com defuntos sorridentes, em paz, e acordavam com lágrimas de alívio. Catarina orientava que se tratava de confirmações espirituais. Mas o mais importante, dizia, era não se apegar a essas manifestações, e sim perseverar. Porque o que move o céu é o amor, não a curiosidade. E o amor verdadeiro não exige provas.
Quando questionada por uma noviça se valia a pena rezar por alguém que havia sido cruel em vida, Catarina respondeu com firmeza e ternura: é por esses que o céu espera mais. Quanto maior a miséria, maior o poder da misericórdia. E se tua oração for feita com dor e fé, será ouvida com urgência. Aquela noviça passou a rezar todos os dias por uma alma que havia amaldiçoado a família dela. E meses depois, relatou que sonhara com um homem chorando, agradecendo, e pedindo que ela seguisse firme na fé. Catarina sorriu, pois sabia, Deus não se esquece de nenhum coração. Ela mesma havia aprendido, durante uma experiência espiritual intensa, que até mesmo uma alma em purificação pode ser tocada por uma única oração feita com lágrimas sinceras. Às vezes dizia, uma oração de dor verdadeira vale mais que 1000 rezas de boca. Por isso, ela ensinava que as orações mais poderosas são aquelas nascidas do amor ferido, do coração que sofreu e mesmo assim perdoou, do espírito que confia mesmo quando tudo parece escuro, porque é nesse lugar de abandono que Deus se move com mais força. Santa Catarina também explicava que quando você sente um impulso súbito para rezar por alguém que já morreu, mesmo sem motivo aparente, isso pode ser um chamado do céu. Ela mesma sentia isso, como se o nome da alma surgisse do nada, e a urgência de rezar fosse tão grande que nada mais importava. Nessas horas, dizia, reze imediatamente, pois pode ser que aquela alma esteja no momento decisivo de sua purificação, e sua oração pode ser o último empurrão necessário para que ela veja a luz de Deus. Quantas vezes perdemos a chance de salvar uma alma por adiar uma oração? Catarina alertava, quando o céu chama, responda sem demora. A caridade não pode esperar. E a alma que se salva hoje pode se tornar sua defensora amanhã, porque no reino de Deus, toda caridade volta multiplicada. Santa Catarina, ao aprofundar-se ainda mais nos mistérios da salvação das almas, passou a observar em sua vida diária uma espécie de sincronia espiritual entre os momentos de maior recolhimento e os sinais que Deus lhe enviava a respeito das almas pelas quais intercedia. Ela dizia que o céu responde com delicadeza e que é preciso um olhar treinado pela fé para perceber os toques sutis da eternidade. Certa vez, enquanto recolhia flores no jardim do convento para ornamentar o altar da capela, teve uma sensação repentina de paz intensa e, ao mesmo tempo, uma lágrima correu por seu rosto sem que ela soubesse o porquê. Dias antes, havia rezado com fervor pela alma de um jovem que havia morrido longe da graça sacramental, após ter abandonado a fé. A dor da mãe daquele rapaz, que recorrera a Catarina em prantos, havia comovido tanto a santa que ela passou 3 noites em vigília por ele. Naquela manhã serena, ao sentir aquela paz que vinha de dentro e aquele choro espontâneo, ela compreendeu. Aquele jovem havia sido acolhido na misericórdia. Deus não havia ignorado o clamor de uma mãe que chorava por seu filho e nem a súplica de uma santa que orava sem cessar. Catarina costumava dizer que o céu envia respostas na linguagem do coração, e que a verdadeira resposta de Deus não está nas aparições nem nos fenômenos extraordinários, mas no fruto que brota na alma de quem reza, a certeza suave, a paz sem causa, a alegria interior que não se explica. A oração eficaz é aquela que transforma quem reza, mesmo sem saber se mudou o outro. Mas em sua experiência, Deus frequentemente oferecia confirmações espirituais para fortalecer a fé de seus filhos. Outra situação tocante foi relatada por Catarina quando uma irmã lhe confidenciou ter tido um sonho com seu pai falecido. No sonho, ele estava vestido de branco, com um rosto sereno, e segurava nas mãos um terço. Ele nada dizia, apenas olhava com gratidão. Aquela irmã havia rezado todos os dias por seu pai, pois sabia que ele havia morrido sem a reconciliação sacramental, mesmo tendo sido um bom homem. Catarina orientou que aquele sonho não era imaginação, mas uma consolação enviada por Deus, um gesto do céu para confirmar que a oração filial havia alcançado seu destino. Mas também advertia, nem todos receberão visões, nem todos sonharão.
Deus responde a cada alma como ela pode compreender. O importante é confiar que nenhuma oração feita com fé se perde. Ela dizia que as orações são como gotas de água lançadas ao fogo. Cada uma delas esfria a dor das almas em purificação. Quando rezamos com amor, umedecemos o caminho dessas almas até Deus. E quando elas alcançam a luz, essa mesma luz volta até nós. Em seu diário espiritual, Santa Catarina narra que havia desenvolvido o hábito de escrever os nomes das almas por quem rezava e anotar, ao lado, a data e a intenção. Depois de certo tempo, voltava à lista e percebia em muitas delas uma mudança interna ao lê-las novamente, uma leveza, uma alegria, um impulso de gratidão inexplicável. Não era apenas um sentimento. Era como se aquelas almas tivessem deixado sua marca, um perfume de eternidade, uma confirmação interior. Ela orientava suas irmãs a fazerem o mesmo, manter um caderno de oração, registrar os nomes, com o tempo, discernir se algo havia mudado em seu interior em relação àquela alma. Essa era uma forma prática de reconhecer os frutos da intercessão, a transformação do coração de quem reza. Santa Catarina também contava que em alguns momentos as almas libertadas por oração apareciam brevemente em sonhos ou visões a outras irmãs da comunidade. Uma delas relatou que viu num sonho uma criança sorrindo e acenando, rodeada de flores, e ao acordar sentiu uma gratidão tão profunda que não conteve as lágrimas. Essa criança havia sido lembrada por Catarina numa missa poucos dias antes, após saber da morte dela em um orfanato. Catarina então explicou: às vezes, uma alma agradece com imagens de pureza para consolar o intercessor. E isso não era um privilégio de místicos. Ela acreditava que qualquer pessoa que ora com fé e entrega pode receber essas confirmações sutis, às vezes em forma de sensação, outras em imagens simbólicas. O critério, ensinava, não era a experiência extraordinária, mas o fruto que deixava: paz, amor, confiança em Deus. Quando uma senhora do vilarejo veio até Catarina desesperada por não ter conseguido pagar uma missa pelo seu marido falecido, a santa respondeu com ternura: Deus vê teu coração. Reze com fé. O amor sincero é uma moeda que o céu aceita. E alguns dias depois, aquela senhora voltou sorrindo, dizendo que ao rezar sozinha na igreja, havia sentido como se alguém lhe tocasse o ombro e uma sensação de alívio invadisse sua alma. Catarina entendeu que o céu havia confirmado que a oração daquela viúva pobre havia alcançado o trono de Deus. Esse testemunho foi repetido por outras pessoas ao longo do tempo. Catarina passou então a ensinar que há sinais universais da salvação de uma alma por nossa oração: a cessação de uma inquietação espiritual intensa, o surgimento de uma paz inesperada, o florescimento de graças inesperadas em áreas distintas da vida, como reconciliações familiares, curas interiores e alegrias repentinas sem causa aparente. O céu agradece, dizia ela, não com palavras, mas com bênçãos. E ensinava que uma das maiores confirmações da salvação de uma alma é o nascimento de um desejo novo de santidade no coração de quem rezou por ela. Porque, segundo Catarina, quando uma alma se liberta, deseja imediatamente ajudar quem a ajudou. As graças que antes estavam represadas se derramam sobre o intercessor. Certa vez, uma noviça disse que após rezar por sua avó falecida durante semanas, passou a sentir uma força nova para vencer seus vícios espirituais, como a preguiça na oração e a dificuldade de perdoar. Catarina, sorrindo, disse: tua avó te alcançou essa graça. Agora ela é tua intercessora. Santa Catarina via essas confirmações como parte de uma rede espiritual onde nada se perde, tudo se transforma, e toda oração feita por amor volta como dom inesperado. Ela também alertava contra a impaciência. Dizia que há almas que, por estarem muito feridas ou cheias de apegos terrenos, precisam de mais tempo. Às vezes, uma única oração já liberta. Outras vezes, são necessárias semanas, meses ou anos. Mas o que importa é a perseverança, não o resultado imediato.
Rezar por alguém falecido é um ato de confiança total, de caridade desinteressada, de amor que não exige nada em troca. Se a oração for feita por interesse, perde parte de sua força, dizia Catarina. Mas se for feita por compaixão, mesmo sem conhecer a alma, torna-se poderosa. E esse era um de seus maiores segredos espirituais. Ela rezava com mais fervor pelas almas desconhecidas, abandonadas, pelas que ninguém lembrava. Ela dizia que essas almas, quando libertas, se tornam as mais gratas e poderosas intercessoras. Há relatos de irmãs que, após oferecerem uma novena por uma alma esquecida, passaram a ter sonhos repetidos com rostos felizes, flores se abrindo e luz intensa ao redor do altar. Catarina explicava que o céu tem sua linguagem, e que os sinais da salvação de uma alma sempre vêm acompanhados de paz, de luz e de gratidão silenciosa. Nunca vem com medo, com culpa ou com perturbação. Por isso, se após uma oração você sente inquietação, é sinal de que precisa continuar rezando. Mas se o que vem é serenidade, esperança e ternura, mesmo sem confirmação visual, é muito provável que aquela alma já esteja em paz. Ela ensinava que a oração que liberta uma alma é como acender uma vela em um túnel escuro. Quando a luz chega do outro lado, ela volta para quem a acendeu, iluminando tudo ao seu redor. E então, depois de tantos anos orando, intercedendo, chorando e consolando, Santa Catarina de Bolonha nos deixou não apenas relatos, mas um verdadeiro legado espiritual para todos os que desejam compreender os mistérios invisíveis entre a terra e o céu. Ela dizia que orar por uma alma e saber que ela foi salva não é privilégio dos santos canonizados, mas um direito espiritual de todo fiel que ora com fé verdadeira, com o coração rasgado diante de Deus, mesmo quando não entende os caminhos pelos quais a graça opera. Em seus últimos anos de vida, Catarina passou a dizer que havia desenvolvido um dom particular, o dom de perceber mesmo sem palavras, quando uma alma lhe agradecia. E explicava que não era uma visão como as que os homens desejam ver, cheias de luzes e sons, mas um reconhecimento silencioso, como um perfume que invade um cômodo sem que se veja de onde vem. Era como uma brisa suave que chegava na alma e lhe dizia, obrigada. Em muitas ocasiões, ao rezar por nomes que lhe eram entregues por fiéis aflitos, Catarina sentia em sua alma uma luz repentina que não vinha da emoção nem da imaginação, mas da certeza profunda de que algo havia mudado no mundo espiritual. E então ela se calava, olhava para o crucifixo e agradecia. Essa sensibilidade foi se intensificando tanto, que ela chegou a registrar em um de seus escritos que certa vez, durante a consagração da Eucaristia, viu com os olhos da alma uma multidão de rostos sorrindo, e compreendeu naquele instante que todas aquelas almas tinham sido tocadas por missas que ela havia oferecido. Mas mais do que as experiências místicas, Catarina nos ensina o caminho da caridade prática e da constância. Ela nos alerta que não devemos buscar sinais extraordinários, mas perseverar na oração mesmo sem sinais. Ela dizia que a fé verdadeira é aquela que acredita no silêncio, que segue rezando mesmo quando parece que nada acontece. E muitas vezes o silêncio é a resposta mais santa que Deus pode nos dar, porque nos faz crescer em confiança. Mas mesmo no silêncio, Deus age. Mesmo quando não sentimos nada, Ele escuta tudo. Por isso, Santa Catarina incentivava seus irmãos e irmãs de comunidade a manterem um diário espiritual onde anotavam suas orações pelos mortos e suas percepções com o passar do tempo. E assim, muitos passaram a relatar que semanas ou meses depois de iniciarem essas anotações, uma paz inexplicável começou a habitar em suas orações, especialmente quando pensavam nas almas pelas quais intercediam. Isso era, para ela, um dos sinais mais nítidos de que aquela alma havia sido acolhida na misericórdia divina. Em uma carta escrita a uma jovem freira que havia perdido a mãe de forma repentina, Catarina explicou que a oração por quem amamos não apenas consola a alma do falecido, mas também purifica e cura a alma de quem reza. E que muitas vezes, quando sentimos uma paz nova depois de rezar por alguém falecido,
Essa é a maneira do céu dizer: sua oração foi aceita. Santa Catarina também advertia que a pressa é inimiga da vida espiritual. Às vezes, uma alma que parece estar longe da graça é a que mais rapidamente se entrega à misericórdia quando alguém reza com amor por ela. Outras vezes, almas que pareciam piedosas em vida necessitam de mais sufrágios do que se imagina. Isso porque somente Deus conhece os recônditos do coração humano e sabe quais impurezas restaram para serem purificadas antes da glória. Por isso, ela dizia que o mais importante não é julgar o destino de uma alma, mas amar, rezar e oferecer. É Deus quem julga, mas somos nós que intercedemos. E toda oração feita com amor se converte em luz que sobe até o céu e desce como bênção. Quando uma alma é salva pela nossa oração, algo muda dentro de nós. A tristeza se transforma em esperança, o vazio em consolação, e um desejo novo de proximidade com Deus se acende. Santa Catarina explicava que uma das confirmações mais evidentes da salvação de uma alma é quando, após rezar por ela, sentimos um impulso súbito de fazer o bem, de perdoar, de buscar a confissão, de mudar de vida. É como se aquela alma, já purificada, soprasse sobre nós um vento do céu que nos empurra para a santidade. E isso acontece mais do que imaginamos. Há muitos fiéis que, após anos rezando por entes queridos, experimentam verdadeiras conversões, transformações profundas, e até curas físicas ou emocionais. Catarina dizia que essas são graças vinculadas à oração pelos defuntos. Um elo invisível se cria entre quem reza e quem é ajudado. E quando esse elo se completa na salvação da alma, a graça retorna como rio abundante. Em um de seus ensinamentos mais belos, ela escreveu: a alma que você salvou com sua oração te acompanhará no dia da tua morte. Estará ao teu lado quando atravessares a ponte. Será tua advogada diante do Cordeiro. Essa certeza movia seus dias e noites, seus jejuns, suas vigílias e suas oferendas. E é essa certeza que hoje ela deseja transmitir a cada um de nós, a de que nossas orações pelos falecidos não são ecos que se perdem no tempo, mas sementes que florescem na eternidade. Se você está ouvindo estas palavras agora, e sente no coração o desejo de rezar por alguém que partiu, alguém que talvez esteja esquecido por todos, alguém que partiu em solidão ou alguém que deixou um vazio em sua vida, saiba que sua oração pode ser a ponte entre essa alma e o paraíso. Reze com fé, reze com amor, e esteja atento aos sinais do céu. Eles não virão com trovões nem com milagres escancarados. Virão com paz, com lágrimas de alegria, com sonhos que consolam, com desejos novos de santidade, com curas interiores, com respostas suaves que só a alma reconhece. Como disse Santa Catarina, quando uma alma é salva por sua oração, o céu te dá uma certeza que nenhuma palavra humana pode explicar, apenas sentir. E se um dia você duvidar se aquela oração valeu a pena, lembre-se destas palavras da Santa de Bolonha: Deus nunca desperdiça um ato de amor. Toda alma que você ajudou será seu tesouro no céu. Por isso, continue. Reze, ofereça, confie e espere. A resposta virá, sempre virá, porque a misericórdia de Deus é mais veloz do que qualquer súplica. E o amor que se oferece pelos mortos é o caminho mais seguro para se unir à vida eterna. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sininho de notificações e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Que Santa Catarina rogue por nós e por todas as almas necessitadas. Amém.